Olá, estamos hoje com o Totalks. Nós vamos falar sobre comportamento do consumidor, sobre essas variáveis todas que tem para quem tem produto, vende, varejo, serviços e tudo mais, com uma grande especialista e, além de tudo, uma querida, com a Márcia Budke, da Brazo Mídia. Tudo bem, Márcia? Bem-vinda. Tudo, Silvia. É um prazer estar aqui, uma alegria. Obrigada pelo convite. Que bom te reencontrar e a gente poder gravar, ter essa oportunidade de gravar juntas também esse programa. Então, o nosso papo é sobre comportamento do consumidor, sobre a nova jornada do consumidor, sobre as grandes mudanças que a gente vem vivenciando e como isso é importante para o varejo, enfim, para todos os segmentos, né? Estou pensando como eu posso. Te ajudo aqui, Márcia. Me diz assim, dentro dessas experiências todas que tu tem, né? Porque o comportamento do consumidor, ele muda sistematicamente, né? Às vezes a gente fala, tem que entender este comportamento, tem que entender o cliente e tudo mais, né? Mas isso é uma coisa frequente e natural, porque todos somos consumidores, todos somos clientes e somos seres humanos. E a gente tem vários momentos nas nossas vidas, né? E quando a gente fala muitas vezes até da questão das gerações, às vezes numa só geração, uma pessoa tem momentos que está diferente, né? A gente não é linear de uma certa forma, né? Então, eu acho que isso pode startar um pouco mais para como o varejo, digamos assim, que é um negócio muito do Shopping Total, precisa entender e de que forma ele consegue, né, ir atrás dessas informações. Então, é bem importante. O comportamento do consumidor, somos o que é o consumidor, são pessoas, né? Somos nós, e nosso comportamento não é nada óbvio, como tu colocaste agora, né? Mas a jornada do comportamento do consumidor, principalmente pós-pandemia, mudou de uma forma bem radical. Tu lembra que a gente tem, né, aquela jornada mais linear, né? Onde a gente tem a descoberta, o reconhecimento, a consideração e a compra, né? E há muito tempo a gente vinha seguindo e fazendo estratégias para um pilar, um funil mais tradicional de jornada de compra do consumidor. Hoje, essa jornada é muito mais confusa, maluca e não linear, né, como tu colocaste, né. Então, devido a pensa, no início a gente tinha, né, há anos atrás a gente tinha somente jornal, televisão, rádio, né, desde o advento da internet e de outros meios, né, e a própria digitalização, né, dos meios tradicionais, né, através até do programático, né, que apenas começou na mídia, internet, a gente tem muitos pontos de contato, né, a gente tem uma atenção, então, muito mais fragmentada desse consumidor, porque ele caminha, né, e ele é impactado por 300 pontos de contato. Só no mobile, tem uma pesquisa que eu li há pouco, a gente é impactado diariamente por cerca de 130 pontos de contato em um dia dentro do celular. Então, é claro que a nossa atenção está hoje muito mais fragmentada. E isso é um grande desafio para as marcas. Sem Porque dúvida. como eu posso capturar a atenção do consumidor em uma jornada que não é mais linear e onde eu tenho que chamar a atenção dele de uma forma muito mais estratégica, né. Não adianta gritar, eu É isso que eu ia preciso falar. conversar, eu preciso entender muito mais antes de desenhar essa estratégia, antes de fazer qualquer ação. Exatamente isso. Até porque, o cliente ele está em todas, né, em todos os canais também. Ele procura um produto de vários lugares aonde ele está parado, mas ele consegue, circular por vários lugares ao mesmo Exato. tempo, em horários diferentes também. E muitas vezes nós, consumidores, somos impactados sem perceber que a gente está sendo impactado por uma marca. Muito importante essa tua colocação também, exatamente isso. Muitas vezes tu pode perceber que a gente não lembra aonde que a gente foi impactado. "Ai, não sei se eu vi no Insta, se eu vi na televisão, se eu vi numa tela de DOH, se eu escutei isso num podcast", né, mas eu fui impactado, né, não só por mensagens publicitárias, como por muito conteúdo. Então a gente não sabe mais. Então,
o desafio, das marcas e da comunicação hoje também é conseguir que a gente na nossa memória, né, consiga lembrar sobre essa marca no momento que tu tiver um desejo ou uma necessidade, né, que essa marca possa ser evocada, porque como a gente memoriza, na verdade, Silvia, não mudou, né, a gente precisa ser impactado, a gente precisa reter essa informação na nossa memória de curto prazo, ali ela sofre uma elaboração, vai para a memória de longo prazo, que é da onde a gente vai retirar essa informação quando a gente tiver uma necessidade, por algum produto ou serviço, né. Claro. Quando eu não consigo mais memorizar e eu mudo a minha jornada, né, é claro que as marcas têm um desafio muito maior para entrar nesse grupo de consideração. Quando eu penso, por exemplo: "Ai, quero comprar um sabonete", me diz tu uma marca de sabonete. Pode me Qual que dizer eu te diga? Natura. pronto, ó. Que esforço que a Natura belo exemplo, porque que esforço que a Natura fez até hoje para entrar no grupo de consideração, quando eu te pergunto uma marca de sabonete, uma marca de pasta de dente, uma marca de produto de limpeza. Isso que tá falando é fundamental, porque assim, a gente lembra das marcas muitas vezes, não é a marca porque tá impactando, tá com uma mídia direta em ti ou não, mas também muito pelas experiências que se tem em relação àquela Exato. marca, né. Por isso que a questão do conteúdo, isso que tu falou, ele é muito importante, porque de que forma ele toca em ti? Às vezes são coisas mais afetivas, às vezes são justamente a coisa da praticidade, né, e muitas vezes se fala, e a gente, né, com a relação muito que se tem com o lojista aqui, tem coisas que muitas vezes não adianta querer inventar uma roda inteira, porque não é aquilo que o cliente quer. Então é entender qual é e se fala muito isso, né, o cliente compra por 2 motivos, desejo e necessidade. E a gente vende por 2 motivos, desejo e necessidade. Então esse encontro ele tem que ser muito pleno. Exato, e os desejos que se tornam, né, muitas vezes necessidades, e assim a roda vai girando. E essa tua observação eu acho bem interessante também, de como entender esse consumidor, né, porque embora a gente tenha grandes avanços da tecnologia, a inteligência artificial bombando, nos trazendo tantos dados e tantas possibilidades de análises preditivas do comportamento do consumidor, que através dessa análise preditiva a gente vai poder personalizar, né, a nossa mensagem, a observação, né, pessoas sempre no front, né, esse foi um dos temas importantes da NRF desse ano, pessoas estão no front, né, então tu tem que observar em loco, então, por exemplo, trabalhando num shopping, eu ia achar divertidíssimo poder observar, porque essa é uma grande curiosidade que me move para estudar o comportamento do consumidor. Por que tu consome determinado produto ou serviço? O que que te motiva, né, para consumir. E tu tem que entender muito desse consumidor observando ele, que é o que a gente brinca que é a barriga no balcão, né. Quer dizer, andar pelo supermercado, andar por uma loja de varejo e hoje, líderes, CEOs estão dentro das lojas, né, já faz um tempo cada vez mais, porque essa observação, ela te traz grandes insights, onde tu não precisa realmente descobrir a roda, criando um novo produto, mas inovando dentro do que tu observa, que é uma oportunidade dentro dessa jornada do consumidor, né. O cliente está ali te falando, né, basta tu ouvi-lo. Exatamente. Esse que eu acho que é o maior, né, desafio das pessoas e quando se fala também muito, experiência, né, a gente até tem trazido bastante esse tema aqui no Totalks, mas quando fala assim: eu preciso fazer experiência, gerar experiência, cara, muitas vezes o gerar experiência é tu atender bem, tu entender porque aí que tá, tu tem que entender o que que o cliente está fazendo na loja, o que que ele veio buscar. E às vezes as pessoas têm pressa para comprar um produto. Então não adianta tu querer explicar, tem até um exemplo de uma pessoa contando que ela foi numa cafeteria muito legal, cafeteria maravilhosa, boa, conheço bem, assim, inclusive. Mas é aquela coisa de ter que explicar aquele cafezinho que a pessoa vai tomar, e a pessoa que só queria tomar um café, porque ela tinha que trabalhar, ela tinha pressa da história. E a pessoa que estava atendendo estava explicando que aquele café é isso, café é aquilo, e pá-pá-pá, achando que tá
gerando uma Me experiência lembrando de para o uma situação que eu consumidor. passei parecida. Só que o cara não quer ouvir aquele negócio. A experiência dele é ser atendido de uma forma rápida e poder ficar quieto fazendo o trabalho dele. Simples. Naquele momento, Naquele momento. Em outro, pode ser que não. Qual foi a tua experiência? perfeito. Não, eu tive uma experiência de uma demonstração em supermercado de um café e, na verdade, eu estava com pressa. Eu vou sempre com pressa no supermercado. Devia, né, observar mais, e daí eu pensei: "Ah, eu vou aproveitar e vou tomar um cafezinho", mas essa demonstração desse produto começou com a explicação, então, de todos os cafés, né, da onde eles vinham, a origem, e eu achei interessante, mas ela foi um pouco longa, e eu queria tomar esse café, eu perguntei qual era o café, da onde ele vinha, e experimentei. Então uma conversa muito longa, tu não vai ser mal educada e se afastar, né, quando a pessoa Claro. está te explicando, eu achei desnecessária, né, porque tá tudo exposto ali, tu já provou e tu já identificou da onde Sim. vem a origem e os tipos de café, essa foi a minha experiência. Mas eu acho que aqui tu tocou num ponto importante também, que é a questão da emoção, né. Pós-pandemia, principalmente as emoções, e a gente aqui no Rio Grande do Sul também passou pela calamidade, né, vamos abrir Sim. aspas nisso, e a gente valoriza e tem que entender muito mais essas emoções do consumidor, né. Então, isso é importante. Geralmente, tu já está entrando numa loja física, tu já procurou. Essa descoberta já foi feita, já procurou o produto que tu quer, tu já sabe, mas tu vai lá visualizar ele na loja física e talvez fazer a compra, né, o final desse processo ali na loja física. Mas tu já entra com o aplicativo aberto, muitas lojas, por exemplo, do varejo mesmo, não tem o Wi-Fi disponível, né, o que te limita a não baixar esse app, né, Sim. por esse app eles podem coletar dados, eles podem, começar a fazer um relacionamento comigo, que estou dentro dessa loja. Então, todas essas pontas, né, principalmente no varejo, têm que estar muito bem, sequenciadas até o pós-venda, é claro, né, Claro. onde a emoção hoje determina um papel muito mais forte, já que ali no pós-venda tu vai ter o arrependimento ou a satisfação, tu vai ter outras emoções envolvidas que te fazem já dar prova social dessa marca. Tu vai na internet, tu critica, tu discute, tu coloca avaliações, outros consumidores olham essas avaliações, né. Então tudo é muito rápido para um consumidor que hoje é muito mais, apressado, É, impaciente e emocional. exato. E fuceiro, né, o cliente sabe Isso. muito. Tem muitas mudanças, muitas variáveis quando se trata em gerações. Por exemplo, né, a geração alfa, a geração Z, a geração 60, 70, 200 mais, enfim, muda muito isso ou também depende do produto, depende do momento? Depende do produto, depende do momento, mas, tendências, insights, né, gerais sobre como estão os consumidores, falam de todos os consumidores. Porém, se a gente falar, vamos pensar numa geração, a geração Z, completamente diferente, né, uma geração que vem se voltando, por exemplo, para um consumo muito menor de álcool, né, por festas agora mais, vespertinas à tarde, né, sem álcool, por cuidado mais, com a saúde, por uma preocupação maior com sustentabilidade, com isso é geral dos consumidores, né, e as marcas têm que se preocupar muito com esse posicionamento, né, mas, se preocupando muito com a saúde e com as condições do planeta. Então essa é uma característica bem interessante da geração Z. E o consumo deles também, que é um consumo praticamente 100% no celular. Até a gente estava falando outro dia com uma psicanalista, né, aqui falando dessa questão do celular. O problema não é o celular em si, muitas vezes é o conteúdo que muitas vezes na maioria, né, é o conteúdo que importa, mas tem essa questão também do tempo sem o celular, né, da importância de poder, às vezes, ficar livre dele para poder olhar outras coisas, outros horizontes, inclusive até ter tédio, que essa geração muitas vezes não se permite, né.
Não se permite ter tédio, porque na verdade na nossa geração, o que que a gente fazia quando tinha tédio? A Ia gente correr na e rua. eu ia dar exatamente esse exemplo. Eu me lembro direitinho de umas férias, quando, todos os meus amigos estavam na praia e eu na cidade, e eu falei: "Eu não tenho o que fazer", e meu pai: Vai correr 3, 4 voltas na quadra". E foi isso É. que eu fiz, entendeu? A gente procurava coisas, e a gente não tinha celular, então hoje, os vídeos curtos, tudo é muito atrativo, né? Vídeos curtos, TikTok, Pinterest, games, né? Tudo é muito atrativo para que esse jovem fique no celular, mas ao mesmo tempo tem grandes movimentos aí que têm buscado outras gerações para a desconexão, porque a gente também tem que se preocupar em sair um pouco do celular, né, É. então, movimentos de clubes de leitura, que aumentaram bastante, saídas para a natureza, nada de esporte radical, mas movimentos de desconexão, Descompressão, né. hotéis onde é desconexão total, né, retiros, onde tu não tem internet, né, isso está crescendo muito, porque o consumidor sente, nós pessoas, né, nós sentimos também essa necessidade de desconexão, porque a gente vive hoje no meio de um ruído que se tornou insuportável muitas vezes e que gera um cansaço digital. Então isso já se percebe muito, uma necessidade de detox, de parar, como a gente chama, Pe pela superestimulação, pelas sinalizações, pelas chamadas, a gente não consegue se desconectar também por causa disso. As marcas também têm esse, vamos chamar assim, de desespero, ou seja, né, eu sou uma marca, o que estão fazendo, estão postando, estão provocando o meu cliente, enfim, né, então gera um pouco dessa desorganização de estratégica, o que fazer, como fazer de uma forma mais organizada, sem estar tão preocupado com o que o meu concorrente está fazendo nessa questão de redes sociais ou de esse mundo mais digital, como tu fala. Eu acho que já gerou mais. Hoje a gente está num momento em que muitas marcas já notam que o melhor é aparecer menos, com menos frequência, isso é um movimento que está acontecendo e que é bem forte, mas com autenticidade, com algum significado, com um conteúdo mais relevante. Postar, só porque todas as marcas estão postando e eu tenho que encontrar a rede que está falando com o meu consumidor, nesse momento, é muito passageiro. A gente vive mais uma tendência agora de estar menos tempo nas redes do que estar mais tempo nas redes, as marcas já acompanhando essa E tendência. com mais relevância, Com mais mais relevância, com mais porque informação. um mundo que tu tem tanta prova social, que tu tem live commerce, tu tem, social commerce, tu pode comprar em qualquer lugar, a qualquer momento, né. Tu tá andando e, de repente, tu abre o Insta, abre um TikTok, tá ali um produto que tu não pensava em comprar, pum, tu compra. Olha, não seguiu nada de funil tradicional, tu foi impactado e pum, tu comprou. Porque a gente tem uma quantidade de conteúdo e de influenciadores, os creators gigante. Porém, as marcas já estão visualizando que isso é demais, porque é demais pra gente e acaba nada sendo relevante. E quando tu tem, né, tantas opções, 1000 opções, se torna muito mais difícil para que tu escolha. Sim. Então, na verdade, quando tu começa a trabalhar esse conteúdo com mais propósito, né, começando a surgir também os curadores de conteúdo, os curadores culturais, que no meio dessa imensidão que tu falou de conteúdo, das marcas postando, eles começam a retirar, afunilar. O que que é mais importante? Eu vou fazer a curadoria desse assunto e através disso eu vou ter uma reputação e uma autoridade maior representando alguma marca. Né, Sim. gritar como já se gritava e com muita frequência, todo o tempo nas redes, sociais já está mais ultrapassado. É, até tá
para tu poder ter mais elasticidade e ter mais continuidade com aquele cliente, né. Ex Ou seja, tu amplia a tua relação, tu não cansa essa relação com o teu cliente também, né. Porque se tu criar uma conversa com eles, tu conseguir conversar com esse teu cliente, com os teus, seguidores, consumidores, tu vai conseguir, traçar um relacionamento verdadeiro, né, um relacionamento autêntico. E é isso que isso é um grande desafio para a marca. E tu tá falando uma coisa da autenticidade, né, que eu acho que é importante e as marcas, né, não pode esquecer, é autêntico também o meu desejo de vender. Eu tenho que ser A roda claro com precisa isso. girar, É autêntico a exatamente. minha necessidade de vender. Por isso que eu falo desse encontro de desejo e necessidade, ambos têm. Tu tem o desejo e a necessidade da compra e eu da venda. Então não precisa ter subterfúgios de dizer: "Eu quero vender, porque eu preciso faturar, eu preciso girar o meu negócio, gerar e girar o meu negócio", né. Então muitas vezes, às vezes eu vejo que as marcas ficam naquela coisa de: "Não, é a venda subliminar ou as mensa". Não, eu quero vender, porque tu precisa disso que eu tô te oferecendo, Eu e eu também preciso. Isso é bem importante, porque nessa conversa, nessa autenticidade, tu te conecta muito através de emoções também, mas essas emoções sendo autênticas, elas são empáticas, né. Então quer dizer, Claro. eu posso ser empático, eu quero vender, empático com a tua emoção, com o que tu tá sentindo, mas eu quero vender, exatamente o que tu tá colocando, não precisa ter subterfúgios ou fazer uma venda subliminar, né, posicionamento, autenticidade, ter uma história, né, uma narrativa, verdadeira e bacana, que se a marca não tem, a gente pode criar ela e sustentar ela também. Quantas marcas fazem isso bem, encontram o seu caminho, é, funciona, com certeza. Sim. Márcia, o que vem de novidade por aí no mercado de um modo geral? Bom, acho que a gente tem agora, né, passado essa grande angústia, né, dos dados, da inteligência artificial, a gente já consegue entender que a inteligência artificial vai estar nos ajudando a fazer tarefas, né, que eram rotineiras, a dar mais velocidade, né, às nossas ações, porém as pessoas, né, estão na linha de frente e, durante agora uma aceleração tão rápida, né, da inteligência artificial, dos nossos conhecimentos, das nossas experimentações, das ferramentas, a gente já percebeu que, enfim, né, nada substitui as pessoas, nada substitui o humano, né. O digital é first, por exemplo, mas a emoção nós somos, né, nós somos humanos por essência e as emoções são humanas e elas permeiam muito hoje, essa narrativa, É. As né, que é relações, né, acima de uhum. tudo também, né, nessa questão toda que tu fala da inteligência artificial, sem sombra de dúvida, puta, é um facilitador para nós absurdo. Mas a gente teve muito medo há pouco tempo atrás, né, isso já rapidamente já está muito mais claro hoje. É, Isso é bom. claro, sem dúvida, e é o que tu fala, né, as emoções, as relações, essa parte humana, quem move somos nós, então não tem que ter não precisa disputar com a inteligência artificial. Aliás, eu vi um vídeo outro dia no Instagram que era muito engraçado, rapidinho, assim, era um cara falando era um presente do Dia dos Pais que ele ia dar, e era um carinha dirigindo no carro, e ao lado dele, pelo lado de fora, era um super-herói voando, que era o pai, e ele falando, e aí tu olha, tal, e parecia que era uma coisa super, né, de IA, e aí quando termina, a coisa mostra o making of, a produção, era um bando de guri balançando um carro, então era como se o carro Que estivesse legal andando, isso. depois um outro pegando o cara que estava fingindo que estava voando, ele não estava voando, não era IA, não, era um bando de gurizada brincando com isso, ou seja, né, eles estão fazendo essa questão toda também da humanização, vamos lá, né,
Isso a gente não perde E nunca, isso a gente não não perde. perde. Eu acho que as marcas têm oportunidade hoje de trabalhar muito mais narrativas, né, que a gente memoriza, porque a gente memoriza muito mais quando a gente ouve uma história, né, Silvia. Então isso sempre fo a gente memoriza desde a pré-história, né, a gente aprendeu através de contadores de história, é assim que a humanidade evoluiu. Então, quando as marcas conseguem contar alguma história e nos engajar dentro de alguma narrativa, né, e essa narrativa, a partir dessa narrativa, tu tem estratégias, então, de marketing traçadas, abrangendo uma grande parte dos pontos de contato que hoje a gente tem, né, para ser impactado por essa mensagem, dificilmente não vai funcionar. É, E isso tudo tem que ser feito hoje de uma forma mais clara e mais transparente, como a gente falou há pouco, sem né, porque dúvida. aí a gente nota essa autenticidade da marca e a gente se sente realmente empático. Esta marca está conversando comigo. É. Tu pontua, Márcia, algumas, emoções e algumas questões, assim, que são, intrínsecas, né, como o otimismo, enfim, fala um pouquinho pra gente sobre isso. Sobre as emoções, eu já li várias pesquisas que eu acho bem interessantes da VGSN, que é uma empresa que estuda, né, o comportamento do consumidor. Há muitos anos eu acompanho. Então ela trabalha muito com as emoções. Quais são as próximas emoções? Quais são as emoções de 2025, de 2026, de 2027? E a gente tem, por exemplo, eu já estava olhando, lembrei agora as emoções de 2027, né. Mas emoção como moda? Não, emoção não é Emoção moda, né, emoção não é não, tendência. emoções como, insights, como tendências de emoções do consumidor, de sentimentos do consumidor, delineados dentro de um quadro, econômico que a gente vive, né, de uma mudança. Então, ela dá sinalizações dessas emoções, né. As emoções, logo pós-pandemia foram diferentes das emoções, né, que a gente tem hoje. E quando tu pensa em emoções como norteador das tuas decisões de consumo, elas fazem sentido. Então eu estava dando uma lida nas de 2027, tendências deles, não é nada da Márcia, uma alegria otimista, uma busca de alegria em micromomentos, né, que isso também é uma mudança no consumidor, né, valorizar micromomentos, né, de prazer, de alegria, que já veio agora em 2025 como essa questão do autocuidado, né, momentos onde eu paro e dou mais atenção para mim. Então tem toda uma rotina de skincare hoje sendo trabalhada fortemente, né, para o autocuidado. E de não só de skincare, de produtos, de massagens, de serviços, né. E em 2027 foi interessante isso, né, uma alegria mais otimista e quando eu falo nessa a gente fala na alegria, não é só na alegria do consumidor que está comprando, é na alegria, na preocupação da alegria com os colaboradores, também, né, Sim, olhar pra dentro da empresa, olhar né, da para porta pra dentro dentro. da empresa e cuidar dessas emoções e uma valorização dos micromomentos durante a tua jornada de consumo, né. Talvez uma experiência diferenciada na loja. Esses tempos eu estava numa loja, no shopping, eu achei super bacana. Tu não tem nenhuma expectativa, mas no final da compra: "Ah, olha, a gente está aqui nesse lado da loja fazendo esses chaveiros para bolsas personalizados". Eram lindos, tu pode escolher aqui 2 tre os itens que tu quiser e tu faz um chaveiro personalizado para ti, ou tu faz um penduricalho para tua bolsa, ou faz uma pulseirinha, uma surpresa, né. 3Ds, né. Isso, então essas gentilezas, É. né, hoje são muito mais importantes do que já foram. A gente espera, né, ser muito bem tratado, o colaborador também. Então, é como tu falaste, para dentro da empresa também.
Até porque para o colaborador, né, para o vendedor ou o que for dentro da loja, para ele poder estender isso para o cliente, ele precisa estar com uma autoestima legal, ele precisa estar com uma alegria, ele precisa estar fazendo parte deste negócio para poder ser uma extensão disso, né. Senão não Exa tem como, senão volta para aquilo que a gente falou, não tem autenticidade, né, aquela coisa meio automatizada. E que não é isso que a gente, enquanto está no papel de cliente, quer, né. E a gente percebe ainda muito nas lojas físicas, né, Silvia, distância muito grande da atuação no próprio digital, no app, no site, nas redes sociais com a marca. Daí tu vai dentro da loja e não é nada disso. É. Nunca te aconteceu? Claro, sem Né, dúvida. daí tu vai dentro da loja, meu Deus, isso já me aconteceu. Essa influenciadora, que eu achei tão simpática, que eu assisti lives de roupas lindas que eu adoro e que me informei sobre moda, se é um assunto que me interessa, tu entra dentro da loja, não é nada disso. Ela é muito menos empática e qualquer outra coisa do que tu, então tu ainda tem que cuidar muito com a tua imagem, né, fora e dentro também, o que tu promete e o que tu entrega nas redes sociais, que se torna muito mais fácil, muitas vezes gravado, do que tu tá, recebendo esse público dentro da loja. É muito mais desafiador. É, sem dúvida, é ali, né, momento a momento, olho no olho, e não tem gravar de novo, né. Exato, não tem que gravar de novo e as frustrações são colocadas naquele momento, na internet. Logo depois. Logo depois. Exatamente. Ou ali, na hora. A gente é de uma época que se falava assim: "Ah, se eu sou mal atendida, eu falo para 4, 5". Ah, hoje não tem mais isso, né. São milhares e milhões de pessoas de uma forma muito instantânea. Então, por isso que tu colocaste lá no início do nosso papo, o consumidor também está muito mais preparado, né. Ele já sabe muito do serviço ou do produto, geralmente, quando ele vai consumir, ele já pesquisou, ele já viu avaliações, né, então ele já tá por isso ele é muito mais apressado, ele quer, como o exemplo do café, que essa compra aconteça naquele momento, que me sirvam o café naquele momento, é aquele o meu objetivo. Né, entrar por acaso em algum lugar pode acontecer, mas geralmente a gente recomenda, vai, já ouviu falar de algum café, por exemplo, olhou nas redes sociais, né. É. Aonde que eu tô indo? É, as redes sociais ou um amigo que te fala, que te convida, né, então isso vai existir e vai ter sempre, né, por isso que tem algumas coisas tudo bem, eu entendo, né, que tem a questão toda das tendências, mas a gente desde sempre. Desde sempre. Desde sempre, a gente passa por todos os sentimentos e sensações e pronto, em alguns momentos da vida ou por alguns inputs a gente vai relevar mais alguns ou outros, né. No momento que tu é mal atendido, tu é mal atendido, e tu não gosta, e te gera uma brabeza ou te gera um desgosto, E né, e o contrário também, te dá uma felicidade, te dá pô, quantas vezes, lembra de uma época quando estava se começando a atender bem o cliente, quando começou a se falar isso, né, do encantamento do cliente, exato. fidelizar o cliente, tu não fideliza ninguém, né, é difícil até. São muitas opções, o que torna, para o consumidor muito mais prático não fazer a recompra, né, contigo, entendeu? Por exemplo, ou comigo, né, se alguma coisa cortou, frustrou, não vou fazer a recompra, não tenho É. só mais 3, 4 marcas para buscar E isso esse não só tipo no de serviço. presencial, né, Não isso só no muito pro também no marketplace, muito, que muito. inclusive já está até tendo outros termos, né, que é o marketplace junto com o entretenimento. Exatamente. Tu vê o crescimento, né, falando de buscas, né, que é importante no comportamento do consumidor, o Google perdeu um grande share, né, nas buscas, perdeu para o TikTok, tu procura no TikTok, no Instagram, no Pinterest, no ChatGPT, por exemplo, né, tu procura nos marketplaces, né, o retail media cresceu também de uma forma exponencial. Então hoje, buscar opções se tornou uma coisa na palma da tua mão muito rápida, É. né. E foi uma mudança de meses para cá,
Principalmente com o avanço das ferramentas de inteligência artificial. Então hoje tu busca, em tantos lugares, dentro da internet, né. E tu é impactado ao mesmo tempo exteriormente, a mídia exterior cresceu muito, os vídeos no DOH, tu é impactado Impressionante, na também rua, na né, rua. tu tá olhando ali os painéis digitais, tu quase para o carro para ficar olhando: "Ai, só um pouquinho, deixa eu olhar isso aqui, porque é maravilhoso". Maravilha com É. interação, são tácteis muitos, né, alguns têm aroma, tu pode tocar, né, com tecnologia que te traz uma experiência, né, com um produto, com um serviço muito maior, eu adoro, né, mídia Eu exterior. adoro também. Tu Como gosta também? anunciante, adoro. Sim. Acho que dá um baita resultado. Mídia exterior e rádio são 2 coisas que eu acho que tu consegue ter uma aproximação com o cliente de um jeito diferente, assim. Eu A go forma de comunicar é muito diferente, eu gosto, é muito instantânea e é menos dura, vai. Não, eu gosto muito e esses meios eles tiveram uma nova o rádio teve uma nova vida com a internet, Adoro né, com as rádio. rádios online, a própria mídia exterior, né, com o avanço da tecnologia, com o DOH também, hoje a gente é impactado, é diferente, né, uma peça estática de um vídeo. E Cara, nada mais é estático, né. Aliás, é tudo que a gente quer ficar de vez em quando, né, me deixa ser estática por 5 minutos. me deixa ficar É, parado, me né, me deixa deixa ficar no parada. silêncio, É, sem tanto ruído, é. porque assim a gente consegue prestar mais atenção. Porque tem pesquisas, né, que mostram que o cérebro não mudou, Silvia, como a gente estava falando, nem as Juro. emoções, tu precisa de determinada atenção para memorizar, um aprendizado. Tá certo, não, se tu estuda com som, com música, dançando, Ó, bom, ok, mas, hoje muitos conhecimentos são rasos, né, aquisição do conhecimento é rasa, porque um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho de tudo não aprofunda, como sempre foi, em nada. pois então tu dá aula, né, pra que faixa etária? Para pós-graduação, várias faixas etárias, Até depende pós-graduação aí são várias, sim, é. são várias, é. Mas é muito interessante, porque eu sempre busco, comentar e trazer para os alunos essa vontade de participar da aula, seja online ou presencial, de deixar um pouco o celular de lado, porque essa é a oportunidade de vocês debaterem, de vocês falarem, de vocês, focarem atenção no agora, nesse momento, e dessa forma aumentar o repertório, porque tudo que a gente fala em aula também está na internet, né, Sim, só que não é esse engajamento, não é essa troca compartilhada claro. entre os alunos dessa forma que gera insights. Então vamos aproveitar esse momento do agora e vamos ficar aqui. Porque as Não é interações são fácil. diferen não é fácil, mas tu interage muito mais. E eu acho que a coisa mais rica que tem é justamente isso, né, são essas interações, são os insights que tu fala, né, então, é uma Exato. palavra ou outra que daqui a pouco te deu um insight que se tu tá aqui, tu perde muitas vezes, até pela velocidade das coisas. "Ah, não, mas eu tô", "Não, não, prof, mas eu tô te escutando", né, tem isso. "Não, eu tô aqui", eu digo: "Ah, fulano, vem pra cá". "Ah, não, mas eu tô aqui, mas eu tô te escutando, tô resolvendo", Aham, entendeu? É, sabe? aham, tô aham, Não, tô acreditando. tô e não tô. É. Entendeu? Então essa atenção de deixar o celular do lado e viver essa uma hora, hoje o tempo tem que ser mais curto também, né, Silvia? Dificilmente tu consegue ficar, a gente vê pela gente mesmo, a gente também mudou, né. Claro. Tu prestar atenção tanto tempo em alguma coisa, a gente tem que fazer esse exercício, né, porque nós também sofremos essa mudança da vida que acontece com uma pressa desenfreada, então a gente também hoje espera talvez, não como essa geração atual, né, 10 minutos, só 10 minutos, né, tem pesquisas, não pode ter esse vídeo não pode ter mais que 10 minutos. Calma, né, É, depende do gente, que tem calma, esse depende do vídeo, quê? né, É. depende do quê, eu acho que é isso, essas Mas tem regras também. pesquisas com essa geração, né, com as 2 últimas gerações agora que mostram isso, mais que 10 é longo demais.
Mas se a gente for olhar, né, lá no passado, como é que começou, né, as manchetes em revistas, jornais, por que que elas né, existiram? É justamente isso, porque tem que lançar, e às vezes tem pessoas que não leem todo e da manchete tu sai, tu extrai, né. Mas eu também acho Exato, que às bem vezes precisa dar lembrado. por isso que as coisas são cíclicas, né, também. É, e que isso é um treinamento, a atenção é um treinamento, né, a leitura é um treinamento, né. O cérebro aprende lendo demais. Há Sim. conexões, né, com a leitura que nenhuma outra, que a rede social, os vídeos curtos, eles não vão te proporcionar. Mas isso já é um É. papo lá de educação. Aí a gente já vai para uma Já pra vai uma para outra uma coisa, outra porque área, eu assim. eu penso assim, ó, como a gente tem múltiplas coisas hoje, e se a gente consegue, tem a capacidade de circular por elas, se não todas, mas por quase todas elas, e de formas diferentes, também nos dão uma vivência, né, mais Sim, completa, digamos assim. Então, com não certeza. existe ou isso ou aquilo, ou: "Ah, não, agora as redes sociais não pode mais", ou o celular não sei, não, calma. Um equilíbrio. Vamos ter exatamente. Como sempre teve, a gente sempre foi adquirindo outras coisas, outras experiências e coisas chegando de formas também diferentes pra gente. Então, é que nem o IA, né, vai absorvendo as coisas e pronto, a gente tá pronta para o próximo, que vem os próximos. Exatamente. E a gente tem que acompanhar, é claro, as mudanças, a gente faz questão de acompanhar. Então, essa curiosidade pelo que está acontecendo e essa experimentação, a nossa geração faz sim, mas essa busca do equilíbrio, eu acho que ainda falta um bom trecho, um bom aprendizado pela frente. O busca do equilíbrio entre, né, entre a atenção, o foco, o que que é importante, né. É, Então voltando ao assunto, as marcas também estão sempre buscando o que que é importante para ti, para essa geração nesse momento e através desse fio condutor que eu vou conseguir trabalhar a minha mensagem, que eu vou conseguir me conectar, porque senão ela não conversa com uma geração alfa, com uma geração Z, se esse for o público consumidor dela. exatamente. E até falando, né, outro dia a gente estava falando muito sobre reputação, né. Hoje, tem muito mais relevância nesse aspecto também, as marcas têm que estar muito mais preocupadas e atentas Muito. com qualquer tropeço, porque é muito rápido tropeçar, e é muito rápido perceber este tropeço, né, a gente perceber como cliente o tropeço de uma marca. É, hoje essa vitrine virtual, ela é muito poderosa, né, a marca está numa vitrine onde exatamente um tropeço pode causar, a gente sabe de qualquer Nossa, celebridade, nano, micro influenciador, pode gerar uma rejeição muito rápida, porque outra mudança, né, o consumidor, é claro, nesse ambiente de pressa, de falta de atenção, também não é mais tolerante com muita coisa, né. E não se coloca, assim, tanto em defesa das marcas como se colocava no passado. São mudanças, então, é desa é um são tempos muito mais desafiadores para vender. Para encontrar esse consumidor, para fazer negócios. Mas, claro que é possível, né. Tem muito mais, ao mesmo tempo tem muito mais, dados, né, tem muito mais tecnologia, eu já sei o que que tu gosta, a entrega personalizada é chave também. Eu já sei o que tu tá buscando, eu já sei em que momento que é melhor eu te entregar esse anúncio, né. Em que contexto? Então eu já tenho uma infinidade de dados que me permitem ser muito mais assertiva na minha comunicação. Eu tenho que usar também tudo isso que a tecnologia nos proporciona, mas sem, perder, exato, como a gente falou, essa humanização, essa empatia, essa porque o que nos conecta é o humano, são as emoções, né, a conexão verdadeira. é isso que tu fala, super importante, porque antes, né, vamos lá, a gente já tem uma certa estrada aí, né, nesse Sim. mercado. Antes se fazia um anúncio ou se falava da marca, se dava tiro para tudo quanto é lado.
Portanto que a gente dizia assim: "Ah, eu quero uma mídia canhão", né, se usava muitas porque eu queria pegar tudo e todos. Hoje em dia porque a gente não tinha tanta informação para segmentar quem era o Exatamente. meu cliente, de E que nem extra forma ele tá. e nem tantos canais Exato. para veicular essa segmentação como a gente tem hoje. Se tu for deixar um recado, principalmente para né, nós aqui do nossos lojistas, para o varejo, assim, mais caliente mesmo, que varejo é Sim, uma veia é pulsante, muito é muito bacana. bom, né. O que tu deixaria, assim, para ficar mesmo e ele ficar muito atento a isso, como tendência mesmo e como fazer a diferença no próprio negócio? Eu acho que eu citaria a personalização, que ainda é uma busca, né, quer dizer, capturar esses dados, armazenar e trabalhar bem esses dados para que eles voltem, né, para o consumidor com já uma personalização e tu entrega essa mensagem certa, no contexto certo, no horário certo para ele, isso já é possível hoje com a tecnologia. Uma ênfase nos micromomentos também, que é muito importante, que está sendo muito valorizado, né, essa gentileza, essa troca, esse ouvir, né, esse outro canal de conversa com o consumidor, onde eu estou escutando ele de uma forma genuína mesmo. Ninguém quer só ser escutado por robôs, né, Uhum. isso isso é fato também, né, tudo muito robotizado, também não funciona. E atenção, para o físico, né, hoje a formação de comunidades, né, entrada nessas comunidades, né, esse sentimento de pertencimento que a marca pode proporcionar com o físico, eu acho muito valiosa. Isso é uma coisa que o varejo tem feito mais e pode fazer muito bem, né, afinal, quem não tem loja física e já começou só na internet, não foi para o físico, ele pode trabalhar em eventos, em situações, onde tu começa a trabalhar mais a comunidade e começa a formar esse sentimento de pertencimento. Que legal, Márcia, boa, hein, uma aula e tanto aqui para a gente poder pensar, refletir e também compartilhar, né, com quem, seja com os nossos lojistas ou com quem está ao nosso redor, né, porque informação ela tem que circular, né. Tem que circular. Eu te agradeço o convite, adorei esse papo, foi muito bacana mesmo, Silvia. Coisa boa. Márcia, de muito tempo, né. De muito Muito tempo, que tempo, a gente tá coisa bem boa, comportadinha né. aqui na verdade, né. Comportada. Coisa boa, hein. Coisa bacana. Prazer te ter e vamos combinar algumas outras coisas mais também, porque tu tem muito conteúdo e muito assunto para dividir com a gente. Obrigada, adorei o bate-papo contigo também, Silvia. Até a próxima, então. Até a Coisa próxima. boa. Tchau, tchau. Então tá bem, até o próximo Totalks, onde nós vamos falar de muito mais coisas que andam por aí. Até mais.